Pessoal, vamos continuar aqui nosso assunto sobre armazenamento de dados em NoSQL, como a gente já vinha trabalhando na aula. E eu trago aqui nessa apresentação, nessa gravação, alguns detalhes importantes, né, para complementar o que a gente começou a ver. Nós tivemos alguns problemas de conexão lá na instalação da máquina que eu estava usando lá na EAJ. Então eu resolvi fazer aqui os exemplos e ter a gravação com o funcionamento correto. Então eu vou mostrar aqui aspectos dessa relação desenvolvimento e acesso ao banco, formas da gente trabalhar, mas é bom sempre ter em mente que o nosso foco aqui é que nós vamos lidar com dados provenientes das fontes mais diversas. Então, posso pegar dados no site web, né? Quando a gente tem um data frame, já um arquivo CSV disponível, normalmente a gente importa com o pandas, posso manipular aquele data frame e depois usar um comando do próprio pandas que gera um arquivo apropriado, um dicionário apropriado, ou mesmo a conversão direta para arquivo JSON, para que seja gravado no MongoDB. Essa é uma possibilidade. A outra é quando, e nós vamos ver exemplos assim, quando a gente precisa fazer conversões de dados, pegar sites na web, extrair dados de sites na web, chamada raspagem, né? Scrapping de dados, e eu preciso fazer tratamentos, manipular esses dados até chegar numa forma razoável para armazenagem e para persistência. Não necessariamente o arquivo tal como está armazenado é interessante para análise. Às vezes a gente tem que modificar. Então, eu trouxe aqui um primeiro exemplo, né, considerando um banco na nuvem. Tá? Então, se vocês quiserem usar, estou colocando aqui a senha, Oliveira, se quisessem usar esse mesmo, né? Mas minha sugestão é vocês criarem o seu próprio banco. Tá? No caso aqui, eu criei esse banco no Atlas. Né? Então, eu tenho aqui o Atlas, MongoDB Atlas, conta gratuita. E eu fiz aqui um procedimento para... Estava tendo problemas de acesso aqui da minha rede. Então, quando a gente cria o nosso cluster, né, que seria esse cluster aqui, é a primeira coisa assim que você cria. Ele cria essa imagem aqui, dizendo que está utilizando um banco MongoDB distribuído, né, usando o conceito de réplicas do mundo MongoDB. Então, aqui na parte de conexão e acesso da rede, tem a whitelist, que chama, né? São os IPs que podem acessar. Né? Então, para acessar de qualquer lugar esse 0000, então, em teoria, isso aqui já deveria funcionar, quando a gente coloca aqui o 000, então ele já acessa de qualquer lugar. Mas eu também coloquei o IP aqui da minha conexão. Né? Lógico que aqui tem um NAT, uma tradução de endereço. Então, todas as requisições que chegam aqui da minha interface externa, do meu provedor, no caso da TV a cabo, da cabo, então ele libera o acesso às bases de dados que eu tenho cadastrado aqui. Então, na rede da universidade, uma primeira estratégia é incluir o IP externo do NAT aqui, né, para ver se resolve. Em relação ao banco, né, no meu caso, eu tenho o meu usuário aqui, né, e quando a gente edita a senha aqui, você coloca a sua senha
E diz aqui que você pode ler e escrever em qualquer banco, né? Aqui dentro da minha base. Então, tá tudo ok. No meu caso aqui, vocês criem aí o banco de vocês na nuvem, se for o caso. Quem tiver uma máquina aí que possa instalar o MongoDB Compass na sua própria máquina, então não precisa usar aqui na nuvem. Né? Então, eu tenho aqui o meu Compass e eu tenho bancos de dados, um banco de dados que vem de exemplo, né? Banco de dados de modelo que você pode importar, que é bem interessante para brincar, né? Que é do site do Airbnb, né? De análise de dados de geoespaciais, localizações geográficas de onde estão navios afundados, né? Dados de temperatura. Então, é uma base de dados para treino mesmo. Tá? Então, aqui seria no meu Compass. Então, eu tenho tanto o acesso às minhas conexões, por exemplo, se eu desconectar aqui, ó, eu tenho as minhas conexões locais. Então, eu posso acessar o localhost aqui, normalmente, e verificar aqui o banco. Eu tenho um banco teste aqui, que tem 8 documentos. Ó. 8 documentos são esses documentos de teste. Né? Normalmente é só nome, endereço, telefone, coisas assim, né? Sem nenhuma coisa mais detalhada. Aqueles de exemplo são melhores para brincar com as funções, né? Mais complexas. E posso também, né? Posso criar os meus bancos aqui, adicionar documentos, importar arquivos JSON, importar arquivos CSV, e ele já vai trazer aqui como documento. Mas eu também posso desconectar aqui e conectar no meu próprio Mongo, no próprio Atlas, na nuvem. Tá aqui a minha... Ele esconde a senha aqui, ó. Então eu posso, aqui no Compass, trazer a minha base lá do Atlas. Fechar o Atlas, não tem problema, e ficar trabalhando aqui. Então, tenho aqui meus bancos, por exemplo, Airbnb, 52 MB. Ele tem uma coleção apenas, chamada de revisões, né? Detalhamento dos imóveis. Airbnb, vocês sabem que é aquele site de aluguel de casa, né, para curta temporada, essas coisas. Então, ele tem 90 megabytes, 5.555 documentos. Então, já é uma coisa bem interessante para se validar o MongoDB, fazer alguns exemplos. Eu tenho aqui, ó, listagens e revisões, nesse exemplo do sample, e as chaves, né? Bonitinho aqui, ó. Tá? Número de quartos, de camas, acomodações, a última vez que foi revisado, né? A última vez que alguém revisou foi em 2019, tá? E as informações aqui. Ainda tem mais 14 campos que você pode exibir aqui para baixo. Deixa eu ver se tem como aumentar aqui. Pronto. Melhora aqui a visualização na gravação. Esses campos que tem a setinha do lado, né? A gente chama campo, gente, por força do hábito do mundo relacional. Tá? Mas não tem nenhum problema. Quando eu falar em campo, vocês sabem que eu estou automaticamente na cabeça aqui falando de chave, né? Ou conceito de coluna também, como se fossem colunas do banco relacional. Então, nós temos isso bem definido, não há problema, não há confusão. Então, eu tenho aqui um vetor. A chave amenities, um vetorzinho que eu posso abrir, e ele traz aqui, ó, todos os elementos, né? Ou seja, quais são as amenidades, no sentido de o que é que o quarto oferece, ou o que é que a cama oferece. Não tem uma tradução boa para o português sobre isso. A gente fala o que é que agrega, né? O que é que traz o apartamento. Então, ferro de passar, permite animais, ó, isso aqui é muito importante hoje em dia, né? A gente viaja aí com os pets e tudo. Aí vem aqui, ó, preço
imagem. Aí a imagem, por sua vez, ele abre... No JSON, ele vai abrir uma chavezinha, né? Aqui seria outra chave com esses campos. Né? Tudo isso que tem object é porque ele abre outro documentozinho, né? Um outro documentozinho com a chave com esses campos. Tá? E aí vai, ó, todos os registros, né, aqui dentro do meu Compass. Tá? Então, aí ele traz todo, isso aqui é o find geral. Tá? Ele extrai todos os campos novamente. Deixa eu ver aqui. Beds 5. Vamos colocar aqui o campo. Às vezes tem problema, gente, de notação. Ele não entender bem a notação aqui. 5. Ó, campo numérico aqui, ele funcionou, né? Então, ele retorna aqui todos que tem 5 camas, ó. Ah, retornou 166 documentos. Deixa eu ver se ele aceita aqui, ó, uma notação também interessante, que é a notação... agora, vamos ver, porque às vezes ao usar no PyMongo, a sintaxe é uma e aqui dentro do próprio banco tem uma pequena variação. Então, deixa eu ver todos que tem... mais que 6 camas, 4 camas. Ó, funcionou aqui. 6 camas, né? Vamos colocar aqui exagerado. Eu quero com 6 camas. Ah, aqui retornou. Tem 8 que tem. Então aqui eu estou dando um exemplo de busca baseada em operadores comparativos. Tá? Greater than, igual, como eu já expliquei, igual, menor que, ó, menor igual, né? Como a gente já viu lá na aula. Então, é uma forma de busca. Se você quiser pesquisar dentro de algo que tem aqui um vetor, né? Deixa eu ver aqui, por exemplo, amenities, deixa eu ver aqui, images, host, pronto. Todos que o nome do host é Noah. Vamos tentar fazer. Então aqui seria host ponto hostname e vamos tentar primeiro por texto. Então, Noah. Então, em teoria, isso aqui já deveria funcionar. Então, trouxe um documento. Tá? Funcionou perfeitamente. Se eu colocar aqui o EC, vamos ver se vai funcionar também. Como sendo igual, né? Aí eu tenho que abrir aqui a chave, ó. EC Noah. Funcionou também. Só tem um, né? Agora, se eu colocar o nome mais genérico aqui, John, já retornou 10, ó. 10 aqui que é John, né? O preço, price. Então, eu quero ver aqui, fazer uma pesquisa. Então, prestem atenção aqui nas pesquisas, né? Questão do case sensitive. Ó, totalmente sensível ao caso, tá? Tem que ter cuidado aqui com a sintaxe. É muito interessante, né? Você teria que fazer um ou, né? Usar aqui dentro uma expressão de ou para verificar, ok? O uso do ou, né? Então, um John
e John, maiúsculo e minúsculo. Você também pode chamar eventualmente métodos internos do MongoDB para passar também para maiúsculo, minúsculo. Então é assim, é um mundo gigante aqui de utilização. É bem tranquilo de se utilizar. Eu costumo usar essa barra de ferramentas aqui do Compass para fazer testes de consulta. Então, para quem não é familiarizado com esse tipo de consulta, é mais familiarizado com SQL, então existe uma curvazinha de aprendizagem com a prática. Não é? Eu preciso usar um i, um and, um ou, né, um show, eu preciso de tal ferramenta. Então, a referência do MongoDB está aí e a gente consegue resolver tranquilamente. Tá? Então, aqui seria o uso no banco e o uso aqui no notebook. Tá? Nós vemos aqui no Atlas, por exemplo. Pegamos aqui aqui no cluster, em Connect, nós pegamos a chave para a nossa aplicação. Então, você escolhe a versão do Python que você está trabalhando. No meu caso aqui eu estou com a 3.8.5. E essa URL aqui, onde você coloca a senha, né, e pode colocar o banco padrão aqui, que já vai se entrar. Certo? Se você não colocar o banco padrão, ele entra na sua conexão geral. Aí você dá um use e o espaço, o nome do banco que você quer. Né? Seria o primeiro comando. Então, é exatamente o que foi feito aqui, né? Depois de adicionar o IP aqui da minha conexão externa. Então, estava dando problema sem isso. Ao adicionar, passou a funcionar aqui. Então, coloquei aqui que existe um guia que foi produzido por um ex-aluno do TATS, em 2016, nesse link aqui com comandos básicos lá. Então, o que pode acontecer é que a versão, os comandos que ele colocou aqui nessa época, as versões já estão depreciadas, já estão antigas. Então, o próprio Mongo sugere para você fazer as alterações. Então, fiz aqui um exemplo. Como eu já executei isso aqui algumas vezes, né? Então, da primeira vez não tinha aqui as dependências do SRV e do TLS, que é a conexão via servidor de DNS do MongoDB exige conexão segura, SSL e TLS. E aí tem que instalar essas dependências aqui, como o próprio DNS Python. Então, depois da primeira vez, não precisa mais fazer esse procedimento. Então, está aqui a minha conexão na nuvem e minha conexão local. Aí eu fico variando aqui, não quero brincar. Então, primeira coisa, selecionar o banco, né, que nesse caso aqui ele já vai vir até com o banco padrão, nem precisaria, mas por segurança aqui eu faço a seleção. Né, tem duas formas de trabalhar. Aí você vai se acostumando com isso, que é referenciando com o ponto, né, programação orientada a objeto tradicional, ou num contexto mais Python, que seria o conceito de dicionário. Então eu posso puxar, né, é como se o nome do banco fosse uma chave para o meu dicionário Cloud Calm, que é a minha conexão. Tá? Então, aqui, por exemplo, para chamar o teste, eu colocaria teste aqui dentro. Como se fosse a chave do meu dicionário, chave da minha conexão. Então, você pode adotar um estilo aí de programação, mas é muito comum, às vezes, até a gente misturar também. Não tem nenhum problema. E para acessar a collection, mesma coisa. Eu chamei a minha collection de TB para me referenciar aqui uma tabela. Então, eu uso o banco, ponto, o nome da collection. Nesse caso aqui, a coleção tem o mesmo nome do banco, mas não é obrigado. Tá? Aqui foi o nome que eu coloquei só para ser o primeiro teste. Se a gente fosse acessar esse banco aqui, ó,
eu iria acessar essa coleção aqui, de Scene Reviews, que é a única coleção que ele tem. Aí o comando básico para começar a brincar, né? Isso aqui é uma coisa muito interessante, vou aumentar aqui um pouco, é que quando eu quero trazer todos os documentos daquela coleção, né, eu uso o método find e passo como parâmetro um dicionário, um documento vazio, desculpe, um documento vazio. Então, esse find, ele retorna um cursor. Ele retorna um cursor no conceito do MongoDB, vamos fazer uma tradução aqui para C, seria como se fosse um ponteiro. Então, se você pedir para exibir P, que seria o resultado de tb.find, ele vai mostrar que é um cursor MongoDB, blá blá blá, que aponta para coleção tal, mas você não vai ter acesso aos dados. Então, o que é que a gente faz aqui? Transforma esse retorno, que é um ponteiro, para o primeiro elemento, numa lista. Então, a partir desse momento, eu vou ter uma lista cujo primeiro elemento é o endereço do cursor devolvido pelo método find. E aí eu posso iterar sobre essa lista normalmente. Então, é uma das formas, não estou dizendo que é a única, tá? Mas é uma das formas mais usadas e comuns de ter acesso ao resultado desse cursor. E aqui, por exemplo, eu exibi, né, esse cursor, a lista, e ele devolve aqui. Ó. Então eu tenho uma lista, você identifica a lista em Python, porque tem colchetes aqui ao redor. E qual o conteúdo? O conteúdo é um dicionário. Então veja que eu tenho aqui, ó, documentos. Tá? ID, chave ID com valor Object ID, chave curso com valor dados UFRN, chave ano com 2003. Pronto, esse aqui foi o meu primeiro documento da coleção teste. Segundo documento. Então eu tenho aqui, ó, a lista dos meus documentos. Certo? Olha que legal. Esses documentos estão aqui, ó, no banco teste, na minha coleção teste, que está lá na nuvem. Tá? Não é o meu localhost, isso aqui é o da nuvem. Então, olha aí, ó, todos os documentos, dados UFRN, agronomia, então ele puxou isso aqui, ó. Né? Eu tenho também um vetorzinho chamado sensores, com o ID 10. Veja que esse ID aqui, eu gravei ele na mão, vou mostrar como é que eu fiz isso. Você pode tanto gerar o ID na mão, como deixar o próprio banco setar. Então, sensores. Aqui dentro de sensores eu tenho 3 valores, né? Temperatura, umidade e a data, no formato ISODate, tá? Que foi gravado isso aqui. Então, voltando, eu vou mostrar aqui um código mais extenso, onde eu transformo isso aqui, né, num data frame, para vocês verem os dados bem direitinho. Então, uma outra observação, né? A gente viu isso aqui na sala de aula, na última aula, né? Que é o procedimento para transmissão de dados de JSON no protocolo MQTT, que é aquele protocolo leve utilizado para transmissão de dados em internet das coisas. Então é algo interessante vocês terem conhecimento também, né? Serem desenvolvedores de sistema antenados, conectados, conhecedores das ferramentas desse mundo de internet das coisas. Então, o detalhe aqui é só verificar que foi importado aqui o JSON e que a mensagem, né, que seria essa mensagem aqui, ó, que é um dicionário Python, tudo que está entre chave é um dicionário Python, com chave e valor, isso aqui
o método dumps faz uma serialização, né, transformando uma string para transmissão através do protocolo MQTT, por exemplo. E aí eu faço a publicação dessa mensagem e quando o cliente quer ler essa mensagem, ele faz a conversão, né, de JSON serializado de volta ao dado original, que no caso é um dicionário. Então aqui ele usa o método loads. Então, loads, ele pega o payload da mensagem, que é exatamente esse conteúdo aqui, ó. Tá? Assina o tópico iris, payload, e acessa, por exemplo, a chave sepal, né? Largura da sépala. Isso aqui são dados de uma flor, de um tipo de flor chamada íris. Então, eu acesso a chave e tenho o meu valor. Por exemplo, seria uma temperatura. No caso aqui é um exemplo didático da internet com essa base de dados de características de flores, tipos de flores diferentes. Então, mas aqui não se preocupem em conhecer MQTT, nada disso. Aqui é só para mostrar como é um formato utilizado em vários contextos. A gente acabou de ver aqui o uso dele no MongoDB, né? E também na parte de transmissão de internet das coisas. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo, outro exemplo bem didáticozinho, só para mostrar o uso aqui do dumps e do loads. Né? Então eu criei aqui uma lista e eu transformo essa lista numa string serializada. Tá? Então, se eu mandar imprimir o tipo, a lista e o tipo, ele imprimiu aqui, dizendo que é uma string, converteu de lista para string. Depois, eu pego, digamos que ele transmitiu esse dado, quando chegou do outro lado, eu faço a leitura dele, com loads, e ele retorna a ser uma lista. Aqui, ó. Ele volta a ser uma lista. Aqui eu fiz a mesma coisa com o dicionário. Criei o dicionário, serializei, transmiti, exibo aqui o valor, ó, dizendo que ele é uma string, tá? E converto novamente para dicionário e exibo ele voltando para dicionário. Tá? Essa parte aqui é porque esse código estava aqui, né? Antes. Então, se eu mandar executar de novo só essa linha, ele come aquela parte. Que eu tinha feito aqui uma inserção desse dado no banco, né? Só para verificar Leandro, idade 10, inserindo o dicionário Python diretamente aqui no banco, né? Funciona também perfeitamente. Eu peguei esse dicionário e inseri. Essa conversão aqui, JSON, é para a transmissão via MQTT, né? Que transforma num string. Então, vamos abrir aqui Compass. Eu acho que eu tenho esse... Aqui, ó. Leandro 10. Foi inserido ali para aquele trechinho de código. Tá? Então, vão percebendo essas várias formas de se trabalhar, né? Então, vamos dar uma olhada neste mesmo exemplo aqui. Mas eu fiz aqui no Spider, tá? Porque eu tive alguns problemas aqui no meu Jupyter, na minha instalação local. Tive problemas aqui com o pip para instalar alguns pacotes. Então, estou resolvendo isso. Enquanto isso, eu vim aqui para o Spider. Isso tem a ver com a instalação do Python aqui dentro do Jupyter. Então, eu vim aqui, pode ser Visual Studio Code, onde você quiser, para desenvolver também, né? Então, eu vim aqui e fiz um mesmo projeto, a mesma coisa, um Ctrl+C, Ctrl+V, mas só que eu faço umas coisinhas a mais, né? Então, aqui está tudo igual, o mesmo banco.
Aqui estão comentados alguns comandos que eu utilizei para inserir aqueles documentos, né? Você quer inserir apenas um registro, você usa insert one, a versão insert apenas. Ele funciona, mas diz que já está desatualizada. Né? Ou você usa insert one para inserir um documento, ou insert many para inserir vários documentos. Aqui também um exemplo de como eu posso remover um documento específico passando um parâmetro, no caso aqui ID 10. Se eu não passar parâmetro, ele vai remover tudo. Tá? Então, comandos do MongoDB aqui dentro. Então, o que é que acontece aqui? Estamos estudando as formas de armazenamento de dados e como a gente pode... Imagine que eu tenho uma base de dados no MongoDB e preciso trazer essa base para manipular, para fazer análise. Então eu fiz um scriptzinho aqui que vocês já ficam com esse script de modelo. Quando surgir uma situação dessa, né, a gente transformar num data frame Panda e começar a brincar com os dados que ali estão. Então é uma solução, não significa que é a única, jamais. Tá? É uma forma, mas bem didática. Então, aqui eu faço a mesma coisa, né? Transformo numa lista o resultado da minha consulta, no caso que eu estou pegando tudo. Né? Existe esse método count documents, que me retorna a quantidade de registros que satisfazem determinado critério. Sempre o critério é passado aqui dentro da chave. Nesse caso não tem critério nenhum, então traga todos os documentos. Essa é uma forma. Outra forma de fazer é simplesmente, eu já não tenho aqui a lista com os documentos, então eu posso simplesmente perguntar o tamanho da lista. Aí não precisa ir consultar o banco de novo. Duas formas interessantes aí. Tá aqui, ó. Mandei imprimir o tamanho da lista, só para ver se está tudo certo. Tá aqui, ó. Tem uns 5 documentos na última execução que eu fiz. Tá? Deixa eu limpar aqui essa tela. Aqui eu estou no console. Pronto. Pronto. E aqui a gente começa a brincar o seguinte. Primeiro eu vou listar. Né? Fiz aqui para a gente começar a entender como é que funciona. Então, C me dá o número de documentos. Então, eu fiz aqui um laço, né, para exibir todos os documentos que eu tenho aqui. Então, o doc vai variar de 0 até C-1, a quantidade de documentos. Eu vou exibir aqui, documento 0, documento 1, documento 2. É uma das formas de fazer sintaxe do print. Existem várias. Tá? Essa daqui é uma delas. E eu vou exibir também o próprio conteúdo. Então vejam, R é uma lista. Então R0 é um documento, R1 é um documento, R2 é um documento. E é o que eu vou exibir aqui. Ó. Tá nessa primeira parte. Então eu posso comentar tudo isso aqui, mandar executar só essa parte. Pronto, documento 0 e o seu conteúdo. Documento 1 e o seu conteúdo, que é essa parte aqui. Ó. R índice 0, R índice 1, certo? Minha lista. E eu vejo que ele tem aqui um dicionário dentro. Se ele é um dicionário, então eu posso usar todas as técnicas que tem no Notebook 6, que eu coloquei para vocês, de como manipular dicionários. Lá em Python. Então, é uma coisa muito importante que tem que aprender em Python, manipular dicionários. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o procedimento de desempacotar, separar esses campos aqui. Tá? Então, o que é que a gente pode fazer?
Eu estou verificando que na minha resposta aqui, ó, o documento 4 ele foge ele não tem os mesmos campos dos demais, né? Todos os outros têm aqui o campo ID, curso, ano, com exceção aqui do quinto. Mas esse documento 4, ele tem o ID e tem uma estrutura bem diferente, né? Ele tem uma data e um vetor de sensores. Então, se eu, por exemplo, tentar criar um data frame disso aqui, com pandas, né? Então eu posso vir aqui, ó, pegar esse trecho do código e descomentar. Pronto. Então, o que é que eu estou fazendo? Pegando a minha lista de documentos e transformando diretamente num data frame panda e imprimindo. Tá? Então vamos ver o que é que vai acontecer aqui, ó. Então veja, eu já tenho aqui meu data frame, certo? Por que ele mostrou essas listas aqui? São os campos que tem no meio, né? Eu não estou vendo lá no... Eu não estou vendo diretamente, né? Posso até ver se tá funcionando legal. Pegar essa parte aqui, jogar aqui para o meu notebook. Deixa eu ver, notebook 10. Pode ser aqui mesmo. Deixa eu colocar aqui para a gente ver se vai. Então não preciso exibir isso aqui, nem isso aqui. E vamos ver se ele já vai funcionar, porque a exibição do data frame ficaria melhor de ver aqui. Pronto, que dá para ver melhor. Então olha o que é que acontece, ó. Né? A parte dos sensores aqui ficou muito maluco aqui, ó. Por quê? Esses documentos aqui não possuem campos de sensores. E por sua vez, o documento 5 não possui os campos de curso, ano. Então, tudo que não tem, o documento que não tem respectivo campo, ele coloca none. E aí tem como usar o método do pandas, que eu vou ensinar em breve, quando a gente estiver estudando pandas, o drop na, né, que tem como a gente tirar esses none daqui. Tá? Mas não é o nosso objetivo aqui. É só mostrar o documento como é que fica, né? Então o que é que a gente pode fazer? Eu posso, para ficar um data frame mais bonitinho, eu posso remover esse campo de sensores daqui, certo? Então eu posso remover lá do banco, né, por exemplo. Então, agora sim, né, gente? Então, tá aqui o meu data frame bem bonitinho. Certo? Esses problemas, gente, não acho ruim que dê não, tá? Porque é programação, né? Tem que descobrir aqui onde é que tá aí, onde é que tá os problemas. Então, vamos aqui para frente. Então pronto, já vi que funciona o data frame bem bonitinho, né? Mas eu também posso, e aí, estando com o data frame, eu acesso normalmente os campos e posso fazer minha análise. Tá? Aqui tem o exemplo da linha para inserir aquela data, tá? Pra vocês ficarem guardados também, ó. E o TC Now, do date time. Aqui eu estou fazendo uma busca para os sensores cuja temperatura é maior que 10.5. Olha que legal. Né? Criando um data frame só com o resultado dessa consulta. No caso agora não vai funcionar porque eu tenho que inserir de novo essa linha que eu tirei para mostrar o data frame bonitinho. Por isso que eu criei outro data frame aqui, para mostrar só o resultado da busca. Certo? E se eu quiser mostrar
né, de uma forma aqui bem didática, o conteúdo do dicionário, eu vou quebrar ele, vou copiar aqui no Pandas. Aqui, ó, já está na verdade, né? Só que não é editor, né? Então é complicado um pouquinho. Às vezes dá até erro aqui de quando você copia o código, ele... indentação, né? Reclamando da indentação. Então, mesma coisa aqui, como é que eu vou quebrar? Um dicionário, que é o RI, R0, R1, R2, né? Ele possui chaves, suas chaves. No caso, underline ID, curso e ano. Então, eu posso mostrar aqui, para cada um deles, eu posso mostrar a chave, que é o A, e eu posso mostrar o valor da chave. Então, como é que a gente faz normalmente em Python, né? Em dicionários? Eu coloco aqui, ó, nome do dicionário e aqui dentro a chave, para poder acessar o seu valor. Então, vou botar aqui, ó, valor chave é igual ao nome do dicionário chave. Então, é o que eu estou fazendo aqui, ó, nome do dicionário chave. A chave é o A. Então, é uma forma de extrair o dado. Vou exibir aqui. Demora aí um pouquinho para conectar o banco, né? Tomara que ele não dê problema, às vezes. Problema de conexão. Se ele der problema de conexão, a gente vai aqui para o Spider e ele funciona. Já estou vendo que vai dar. Deixa eu ver, deu não. Pronto, ó, então aqui, olha gente, várias formas de exibir. O documento por extenso, né? Seu dicionáriozinho. Aí aqui, ó, quebrado, ó. Cada chave com seu respectivo valor. Cada chave com seu respectivo valor. Cada chave com seu respectivo valor. E aí eu posso pegar esse dado e manipular como eu quiser. E, além dessa forma de exibição, a maravilha que é converter diretamente para DataFrame Pandas. Então vejam, esse documento tem nome e idade, apareceu aqui. Esses outros não tem, então tudo fica none. E esse aqui não tem curso nem ano, também ficou none. Ok? Então, essa é uma primeira abordagem. Estudem esse código aqui. Esse código é uma referência base. Você muda aqui, bota o nome do seu banco, né, a URL do seu banco. E aí pode começar a brincar de apagar, consultar, pesquisar, exibir, transformar em data frame. E eu recomendo, né, esse banco de exemplo que tem aqui no Compass, que você pode se instalar ele, carregar banco de exemplo. Então você tem aqui coisas bem legais que dá para transformar em data frame, e a partir daí a gente, quando estudar agora data frames, pode começar a brincar com esses dados, né? Então, por exemplo, geoespacial, você tem navios afundados, olha que legal. Latitude, longitude, esse aqui é um banco interessante para trabalhar com a exibição, visualização em mapas. Bem legal. Netflix, talvez, não, Netflix, não sei. Alguma coisa aí a ver com cinema, né? Com séries, alguma coisa assim. Um banco de modelo que ele tem aí. Dados de temperatura, de clima. Olha que legal. Timestamp. Temperatura do ar. De algum lugar aí. Mas só para a gente ver aqui os dados. Vento, que é importante do vento. Direção, velocidade, esse tipo aqui, não sei o que é. Condições do céu, né? Bem legal. Então, imagina um monte de sensor medindo isso, né? E persistindo em banco. Um grande pacote JSON sendo guardado.
Ok? Eu acho que essa relação banco de dados, programação, puxar o NoSQL, guardar dado, ler dado, transformar em data frame, né? Descompactar um dicionário, tudo isso são coisas que a gente tem que manipular e fazer aqui na nossa análise de dados. Vou gravar um próximo vídeo com um exemplo de como extrair dados aqui de alguns websites, de notícias e de sites de modo geral. E, eventualmente, gravar o resultado em banco e também criar os data frames. Essa vai ser sempre a nossa perspectiva aqui.